Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu, uma pergunta atravessa gerações, religiões, impérios e eras tecnológicas. Estamos sozinhos no universo? Durante séculos, a dúvida alimentou mitos, especulações filosóficas e até guerras de crença. Mas nos últimos 70 anos, com o avanço da ciência, o que antes era imaginação virou cálculo. Existem bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas, e um número quase infinito de planetas possíveis. Estatisticamente, a vida deveria ser comum. A inteligência deveria ter surgido em muitos lugares. Contato deveria ter acontecido. Mas não aconteceu. O universo inteiro está em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, nenhuma visita confirmada. O silêncio não é acidental. É um mistério, um silêncio universal. Esse enigma tem nome: o paradoxo de Fermi. Se a vida inteligente é provável, por que ninguém jamais respondeu? A ciência tenta explicar, mas a conspiração começa quando percebemos algo. Talvez o silêncio não seja natural. Talvez seja imposto. Não estamos diante de um universo vazio. Estamos diante de um universo calado. A partir daqui, as teorias se dividem entre o que a ciência admite e o que ela evita comentar. A versão oficial diz: talvez não tenhamos procurado o suficiente. Talvez os sinais estejam fracos. Talvez a inteligência seja rara. Mas existem hipóteses que não aparecem em livros didáticos, porque sugerem algo incômodo. Não estamos respondendo, e talvez eles também não possam responder. O silêncio pode ser um acordo. Uma das teorias mais perturbadoras é a chamada hipótese do zoológico cósmico. Segundo ela, os humanos não são ignorados. Estão sendo observados. Não fazemos parte de uma comunidade interplanetária porque ainda não estamos prontos para entrar nela. Assim como humanos isolam animais em reservas e nunca divulgam sua presença para não interferir no comportamento natural, civilizações muito mais avançadas fariam o mesmo conosco. Nós não participamos do diálogo universal porque ainda somos pesquisa. Mas essa teoria tem uma variante ainda mais sombria. Talvez não seja que não falam conosco. Talvez não possam falar. Não porque estão longe, mas porque existe uma lei, uma regra cósmica, uma espécie de tratado intergaláctico chamado pelos conspiracionistas de a Ordem do Silêncio. Qualquer civilização que quebre o silêncio seria destruída. O universo não é vazio, é controlado. Não existe conversa livre entre espécies. Existe censura. Essa hipótese conecta-se com a teoria do grande filtro. A ideia de que toda civilização atinge um ponto crítico em que decide entre sobreviver em silêncio ou desaparecer. Se isso for verdade, o silêncio não é ausência de vida. É o rastro de vidas que ousaram responder. E não existem mais. Também existe a possibilidade de que os sinais existam, mas não conseguimos reconhecê-los. Como esperar que uma civilização com milhares ou milhões de anos de avanço use ondas de rádio, uma tecnologia primitiva para eles? Seria como uma tribo isolada tentando captar a internet com fumaça. Se eles falam, talvez não falem na nossa linguagem física. Talvez falem com partículas, com gravidade, com fótons, ou com algo que ainda não descobrimos. Para uma inteligência pós-biológica, enviar sinais para humanos talvez seja como tentar conversar com formigas. Nem desrespeito, apenas impossibilidade. Mas existe uma terceira linha, a mais desconfortável de todas. Talvez já tenhamos sido contatados, mas não compreendemos. Ou pior, compreendemos, mas alguém impediu que soubéssemos. Existem mensagens registradas que não podem ser explicadas de forma convencional. Sinais curtos, altamente artificiais, que surgem e desaparecem, como se alguém tivesse testado a conexão e desligado. Entre eles, o famoso sinal WOW, captado em 1977. Um único pulso forte, direcionado, inteligente. Nunca mais repetido. Era um teste? Uma tentativa?
ou uma mensagem que foi interrompida? Outra teoria ousa ir além. Talvez a resposta já exista, mas não seja para nós. Talvez este planeta não seja o ponto de comunicação, mas sim o ruído lateral. Não somos os receptores, somos os figurantes. A conversa acontece entre inteligências superiores e nós somos apenas um acidente biológico ouvindo sem ser convidados. Mas há algo mais sinistro. E se o silêncio for uma advertência? Imagine que o universo está cheio de vida, mas a regra é simples: quem se revela, morre. A Terra ainda não foi destruída porque não afirmamos nossa presença oficialmente. Mas estamos perto. Telescópios cada vez mais poderosos, mensagens enviadas ao espaço, sinais de rádio declarando endereço e coordenadas. Se o universo funciona como uma floresta escura, cada civilização é um caçador escondido. A primeira que acender luz vira alvo. E se for exatamente por isso que ninguém responde? Não porque não existem, mas porque todos têm medo de serem encontrados. Agora, considere algo que a ciência evita tocar. E se os alienígenas não respondem porque já estão aqui? Não em naves, mas em forma de influência, vigilância, camuflagem. Um silêncio ativo. Eles não mandam sinais porque não precisam. Já observam de dentro. Relatórios militares, documentos vazados, testemunhos de ex-funcionários, pilotos e pesquisadores falam de objetos que desativam sistemas nucleares, interferem em radares e aparecem sempre onde fazemos testes avançados. Se eles quisessem invadir, já teriam feito. Se quisessem se apresentar, já teriam feito. Então, por que só observar? Talvez porque existe uma política interplanetária que segue a mesma regra: não interferir até que os humanos se auto-revelem. E se o contato real não for uma transmissão, mas uma transição? Uma linha invisível que só cruzamos quando deixamos de ser uma ameaça para o próprio planeta. Talvez o universo não queira falar com uma espécie que destrói o lugar onde vive. Mas existe ainda outra possibilidade. Não há resposta, porque o universo é uma simulação controlada. Nenhuma civilização externa surge porque o código não permite. O céu não passa de uma projeção distante programada para não interagir. O silêncio não é natural, é arquitetado. Seria como estar em um enorme jogo de mundo aberto, onde outras inteligências só aparecem quando o jogador evolui o suficiente. Até lá, estamos em modo tutorial cósmico, e quem criou isso não quer interferência. E se a verdade for ainda mais desconfortável? E se já houve resposta, mas ela não foi destinada à humanidade inteira? E se governos, agências de segurança ou grupos privados mantiverem contato secreto, enquanto o resto do mundo acredita no silêncio? Há documentos oficiais que somem, sinais detectados que são classificados e protocolos militares internacionais sobre contato extraterrestre, mesmo sem contato confirmado. Por que existiria um protocolo para algo que oficialmente não existe? Talvez a conspiração não seja sobre a ausência de vida, mas sobre quem tem o direito de saber que ela existe. No fim, a pergunta muda. Não é mais: por que nenhuma civilização alienígena responde? Mas sim: quem disse que elas não responderam? Quem disse que você saberia se tivessem respondido? E se o silêncio não for do universo, mas da nossa própria espécie?